Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós iniciaremos a terceira trilha, uma trilha mais avançada, onde nós veremos assincronia, veremos as promises, veremos tratamento de erro, try-catch e outras funcionalidades do JavaScript, async e await. Enfim, vários recursos avançados estarão nessa trilha. Primeiro, nós precisamos entender o conceito de síncrono e assíncrono. Fala-se muito na assincronia do JavaScript. Então, o que é isso? O que seria o conceito síncrono e assíncrono? O JavaScript, ele é one thread, ou seja, ele tem um funcionário apenas, ok? E aí eu chego numa lanchonete e eu falo para esse funcionário, olha, eu quero um café para mim, um milkshake para a pessoa que está ao meu lado e um pão de queijo para a pessoa que está do meu outro lado. Se ele for trabalhar de forma assíncrona, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai lá, vai fazer o café com começo, meio e fim. Vai pegar o coador, vai pegar o pó, vai colocar a água, vai produzir o café, vai me entregar o café. Aí ele volta lá, vai pegar o sorvete, vai colocar no copo, vai colocar as coberturas, vai colocar todos os recursos do milkshake, volta e entrega para a pessoa que está do meu lado. E aí ele volta lá e vai pegar o pão de queijo, vai colocar no forno, vai esperar o pão de queijo ficar pronto, vai pegar o pão de queijo e vai trazer para a pessoa que está do meu outro lado. Ou seja, ele só vai começar um segundo processo depois que o primeiro processo inteiro estiver finalizado. E ele vai começar um terceiro processo depois que o segundo processo estiver inteiramente finalizado. E se esse mesmo funcionário resolver trabalhar de forma assíncrona, o que é que acontecerá? Ele vai lá, coloca a água para ferver, enquanto a água está esquentando para fazer o café, ele já coloca o sorvete no copo e começa a preparar o milkshake com as caldas e com as coberturas. Enquanto a cobertura está esquentando, vai ser cobertura de chocolate quente, ele já vai pôr o pão de queijo no forno. Quando o pão de queijo está assando, ele vem e coa o café. Enquanto o café está coando, ele acaba de colocar a cobertura no milkshake e já serve o milkshake. Então, o segundo processo ficou pronto antes do primeiro processo, né? E aí ele foi lá e o pão de queijo, de repente, ficou pronto. Então, ele tira o pão de queijo do forno e entrega para outra pessoa que está do meu lado. Então, o terceiro processo acabou ficando pronto antes do primeiro processo também. Ah, o café ficou pronto, serviu o café, entregou para mim. Ou seja, ele começou os três processos paralelamente e conforme esses processos foram finalizando, ele foi entregando para cada um dos clientes. Isso é trabalhar de forma assíncrona. A maioria das linguagens, elas são síncronas, ou seja, eu termino um processo para começar outro processo. O JavaScript tem essa característica de trabalhar de forma assíncrona. Normalmente, quando eu tenho um timer, quando eu trabalho com promise, com o async await, tudo isso são recursos que permitirão que eu trabalhe de forma assíncrona. Por isso, entender o conceito de assincronia é super importante. Vamos ao Visual Studio Code. Então vamos lá, eu tenho aqui o setTimeout, ele é um timer, ok? Esse timer eu digo para ele o que eu preciso fazer, ou seja, uma arrow function e quanto tempo eu vou esperar para executar o que está nessa função. Então a minha função, tá? Ela vai dar um alert, olá. Ok? Depois de 2 segundos que a minha página estiver rodando. Vou rodar isso no browser. Open with Live Server. Está aqui, 1, 2, olá. Se eu atualizar a página, 1, 2, olá. Muito bom. Ok? Vou já abrir aqui o meu
F12, o meu console, porque eu vou utilizar o console em vez de trabalhar com o alert. Voltando então aqui no meu código, eu vou colocar um console log tarefa 2, café pronto, tarefa assíncrona finalizada. E ele vai me mostrar isso após 2 segundos. Vamos voltar lá no browser, vou atualizar. 1, 2, café pronto, tarefa assíncrona finalizada. Muito bem, tá? Vamos observar aqui agora que eu tenho um console log 1, onde eu estou falando, o cliente faz o pedido, é o início. Aí ele vem para o set timeout, ele começa a contar o tempo, 1, 2, mas ele vem também para a próxima instrução. 3, atendente chama o próximo cliente, fim do código síncrono. Então, vamos lá. Eu vou executar isso no browser, ok? Vou atualizar, veja que o 1 e o 3 já apareceu. O 2 levou exatamente 2 segundos. Vamos de novo? 1, 2, e aí apareceu o 2. Ou seja, ele executou o 1, começou a executar o 2, executou o 3, e quando o 2 ficou pronto, ele deu a saída, que era o meu console log, ok? Então, essa é uma das formas de se trabalhar com assincronia. Eu não vou entrar neste conceito agora, mas nós temos, né, no JavaScript, esses 3 ajudantes. O call stack, que é uma pilha, o web APIs e o event loop, tá? Vamos lá, rapidamente. O que é o call stack? É onde o código que está rodando agora fica. O Web APIs, o que é isso? É um puxadinho no navegador. Quando algo vai demorar, como um timer que eu coloquei aqui no item 2, o JavaScript vai jogar isso para esse puxadinho para ele não travar a pilha principal. E aí ele já foi e executou o número 3, que não tinha nada de timer ali e não tinha nenhum outro recurso assíncrono, ok? E, finalmente, o Event Loop. Ele é um guarda de trânsito. É ele que vai ficar olhando, observando e vai falar, a pilha está vazia, o call stack. Então, o café ficou pronto, pode voltar para a fila. É ele quem vai fazer o meio de campo. Então, nós vamos ter que trabalhar com esses 3 ajudantes durante essa trilha e nós os conheceremos mais profundamente. Eu vou dar um exemplo para vocês agora bem prático. Eu vou pegar aqui o meu segundo, tá, ponto, e vou falar, em vez de 2 segundos, eu quero que você faça em 0 segundos. O que vai acontecer? Ele vai fazer o primeiro, a hora que eu chegar no timeout, 0 segundos, ele já vai fazer, e aí ele faz o terceiro, correto? Errado, ok? Ele vai fazer o primeiro. A hora que ele chegar aqui e tem um timer, o set timeout, ele vai jogar isso para a Web APIs, lá para o meu puxadinho, ok? E vai fazer o terceiro. E aí o meu Event Loop vai falar, ó, terminou aqui, volta para a fila. Portanto, eu verei o 1, depois o 3 e depois o 2, porque o 2 foi tirado para o meu puxadinho, Web APIs, e depois o meu Event Loop jogou ele de volta para a pilha, para a minha fila. Vamos ver isso no browser. Está aqui, eu estou com 0 timer lá, vou atualizar, veja que eles apareceram praticamente no mesmo momento, mas a ordem foi 1, 3 e 2, porque o segundo, como ele tinha um timer, ele foi tirado da fila, foi colocado no puxadinho e depois ele foi trazido de volta quando ele já estava pronto. É isso aí. Curta esse vídeo, siga o canal, dê um feedback sobre essa aula, pesquise sobre esses termos que nós vimos aqui, compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o nosso trabalho, não esqueça de seguir o canal.
Até a próxima aula.